Eu sou o professor Paulo Rangel Rios, da Universidade Federal Fluminense. Prosseguindo com a série de vídeos Termodinâmica para Metalurgia e Materiais, hoje vamos fazer um vídeo bem curto, só introduzindo sistemas abertos. Vamos generalizar para sistemas abertos as grandezas que nós já deduzimos para sistemas fechados. Nós vamos ver então propriedades matemáticas das funções, ou chamados potenciais termodinâmicos, que nós já definimos antes. Uma grandeza extremamente importante, nós já vimos uma primeira grandeza que é fundamental para a metalurgia e materiais, que é a energia de Gibbs. Agora vamos ver uma segunda que também é fundamental, que é o potencial químico. E mais adiante, em outros vídeos, nós vamos ver a atividade, que também é uma outra quantidade. Todas essas quantidades estão relacionadas entre si, mas às vezes é mais conveniente usar uma, às vezes é mais conveniente usar outra. Enfim, o potencial químico, os potenciais termodinâmicos para os sistemas abertos e a energia de Gibbs e a equação de Gibbs-Jean, que nós vamos usar depois. Primeiro, nós temos aqui uma introdução matemática. Um certo pesadelo de mostrar isso em vídeo, porque é difícil fazer esquemas, mas vamos tentar. O que eu quero nesse slide? Eu quero mostrar uma propriedade das funções termodinâmicas, que é uma propriedade, vamos dizer, particular das funções termodinâmicas. E graças a essa propriedade, uma série de coisas podem ser derivadas. Então, primeiro que elas são funções de estado, quer dizer, elas têm duas propriedades matemáticas importantes. A primeira é que cada uma delas é uma diferencial exata, nós já vimos isso. Quer dizer, a diferença entre a energia ou qualquer outra função desse tipo entre o estado final e o inicial é simplesmente a diferença do valor entre o estado final e o estado inicial. Ela não depende do caminho. Quem viu física elementar lembra que, por exemplo, o potencial gravitacional também tem essa propriedade, né? Energia potencial gravitacional. A diferença de energia depende apenas da altura final e da altura inicial da massa. Então, ela é uma diferencial exata. A segunda é que elas são funções homogêneas. Essa propriedade é muito menos óbvia. E eu diria, não digo recentemente, mas quando eu era estudante, há muitos anos atrás, eu não fui apresentado a essa propriedade matemática. Isso me causou grandes dores de cabeça para entender determinadas coisas que vieram depois. Então, eu acredito que vale um pouco o esforço de tentar entender o que é uma função homogênea. Veja, eu estou simplificando aqui porque aqui eu poderia ter um expoente lambda elevado a m, aqui dentro lambda elevado a m, mas aqui nós só vamos precisar dessa propriedade. Para nós é suficiente, então vou ficar com ela. Então, primeiro, é uma diferencial exata. Segundo, ela obedece então às condições de Cauchy-Riemann, quer dizer, as derivadas cruzadas são iguais. E terceiro, como elas são funções homogêneas, a função ela é simplesmente a derivada parcial vezes x e a derivada parcial vezes y. Vejam bem, eu tenho que alertar vocês para não fazerem confusão, é fácil confundir. Isso só vale para funções homogêneas, algumas vezes chamadas funções de Euler. Mas é que o Euler tem tantas funções e teoremas que acaba confundindo, tá certo? Isso daqui, em geral, não é válido. Isso só é válido quando as funções são homogêneas, ou seja, quando elas têm essa propriedade. Lambda de f de x, por exemplo, 2f de x é igual a f de 2x. Vamos tentar ilustrar isso. Vamos imaginar uma função volume, por exemplo. Volume é uma função que associa um objeto a um número. Esse número é o volume do objeto. Então, se eu tenho um cubo, se eu pego a função volume do cubo, se vocês quiserem a medida de Lebesgue do cubo, nós vamos obter um número real, né, que seria o volume do cubo. Nós, engenheiros, não pensamos muito assim, né, no volume como uma função. A gente pensa quase que numa propriedade do objeto. A gente não imagina, mas o volume é uma função.
que associa um objeto a um número, e esse número é o volume do objeto, né? O que a gente chama de volume do objeto. Notem, por exemplo, que vários objetos podem ter o mesmo número, o mesmo volume, tá certo? Então, o volume, por exemplo, de um quadrado, um cubo, por exemplo, que eu representei aqui grosseiramente como essa quadradinho azul, vamos supor que esse volume vale a x. Se eu pegar agora o volume de um cubo e somar com o mesmo volume de um cubo que tem o mesmo, exatamente igual ao primeiro, eu tenho, como cada um vale x, esse volume vale 2x. Agora, se eu pegar o volume, somar os dois cubos, juntar os dois cubos, não num cubo, né, mas num paralelepípedo, de maneira que esse paralelepípedo seja igual à soma desses dois cubos, né, geometricamente, qual vai ser o volume desse paralelepípedo? Vai ser 2x, tá certo? Isso é uma coisa mais ou menos intuitiva. Então, essa função volume, por exemplo, é uma função de Euler, porque 2 vezes o volume de x, tá certo? É igual ao volume de 2x, tá certo? Então, 2 vezes o volume de um cubo é igual ao volume de 2 cubos iguais, né? Tá certo? Então, em vez do volume, nós poderíamos usar qualquer outra função termodinâmica, energia interna, energia de Gibbs, todas têm essa propriedade de serem funções homogêneas. E para todas elas, então, vale essa propriedade que é importantíssima, que nós vamos usar depois. Quando eu era aluno, isso foi introduzido de maneira mais adiante, de você colocar um pouquinho de uma substância, foi introduzido de maneira intuitiva. Isso me causou dores de cabeça. Eu acho muito mais fácil a gente entender que isso é uma propriedade matemática e depois a gente tenta interpretar isso intuitivamente. Bem, a questão então é como generalizar grandezas ou estender grandezas que a gente definiu para sistemas fechados para sistemas abertos. O que são sistemas abertos? São sistemas que podem trocar massa com a vizinhança, quer dizer, podem entrar átomos ou moléculas ou podem sair átomos ou moléculas do nosso sistema. Muito bem, se a gente escrever a diferencial total da energia interna dessa maneira, a gente pode estender isso somando mais um termo a essa diferencial. Esse termo extra que a gente vai somar corresponde ao termo em que introduzimos a variação de massa na energia interna. Tá certo? Então, esse termo daqui, a gente tem um nome para ele, se chama potencial químico do elemento I. É uma das grandezas, como eu disse na introdução, mais importantes para metalurgia e materiais, aliás, para toda fisicoquímica ou termodinâmica, né? Mas é uma grandeza que nós vamos voltar a ela várias vezes mais adiante. Tá certo? Bom, um outro ponto é que, como essas funções aqui, como nós vimos, esses potenciais agora podem ser generalizados somando os termos relativos ao potencial químico, né? Como são funções homogêneas, nós podemos expressar, veja que aqui que está variando basicamente são os sinais de TS e PV, né? Isso faz bastante diferença. E veja que, olhando para cá, eu posso escrever o potencial químico de várias maneiras. Ou a diferencial, a derivada parcial da energia interna, mantendo o SV constante, ou da entalpia, mantendo o SP, ou da energia de Helmholtz, mantendo o T e V, ou da energia de Gibbs, mantendo T e P. Veja, é exatamente o mesmo potencial químico, mas veja que, apesar das derivadas envolverem grandezas diferentes, um ponto importante é que o que é mantido constante é diferente. Então, na derivada parcial, tanto a variável em relação a quem você deriva é importante, quanto a quem você está mantendo constante é extremamente importante para derivar o valor. Por exemplo, se eu estivesse escrevendo aqui onde G, onde N, em vez de T e P, eu tivesse T e V, isso não seria o potencial químico. Tá certo? Muito bem. Então, está aí o potencial químico. E, finalmente, para encerrar esses sistemas abertos, nós vamos mostrar uma equação muito importante também, que nós vamos usar agora quando a gente falar de sistemas unários, que é a equação de Gibbs-Jean.
Então, se a gente escrever energia interna, agora, como nós vimos no slide passado, uma função homogênea, U mais PV passando esse U, PV e TS para esse lado. Ora, U mais PV é simplesmente a entalpia, H menos TS é simplesmente a energia livre. Então, a gente pode escrever a energia de Gibbs como sendo μi-NI. Eu, às vezes, falo energia livre, porque se falava energia livre de Gibbs, ou energia livre. Mas, talvez, o mais preciso seria dizer energia de Gibbs. Mas, às vezes, os velhos hábitos vêm e eu chamo de energia livre. Então, a energia de Gibbs aqui, ela a derivada dela é isso aqui, que nós já vimos, também está no slide passado. Então, eu posso igualar μi dNi, passar isso daqui, deixar isso de um lado, passar isso para o outro lado, tá certo? E eu posso derivar aqui a energia de Gibbs, que vai dar isso aqui, e agora eu posso substituir novamente o DG por esse DG que eu obtive dessa forma. É um pouco confuso, né? Mas esse DG vai cortar com esse DG e eu vou ficar simplesmente com o que a gente chama de equação de Gibbs-Dian. Veja, da onde vem a equação de Gibbs-Dian? A equação de Gibbs-Dian vem diretamente da propriedade das funções termodinâmicas homogêneas. O fato delas serem homogêneas que eu mostrei nesse slide aqui, tá certo? Então, essa propriedade é que permitiu que você escrevesse a energia de Gibbs dessa forma e, no fim das contas, resultou na equação de Gibbs-Dian. Então, a equação de Gibbs-Dian, ela representa uma espécie de redundância, uma equação a mais que eu tenho, que vem do fato dessas funções termodinâmicas terem uma propriedade matemática muito especial, isso é, elas serem funções homogêneas. Essa equação de Gibbs-Dian, então, ela vai permitir que se calculem relações entre coisas que, se as funções termodinâmicas não fossem homogêneas, isso não seria possível. Tá certo? Eu tenho que repetir para vocês tomarem cuidado nessa questão das funções homogêneas, especialmente essa passagem aqui, que eu acho que é uma passagem, pelo menos para mim, me causava muita dificuldade quando eu era estudante. É que as funções homogêneas têm essa propriedade aqui. E isso não é válido em geral. Eu estou repetindo porque para ninguém amanhã vir pegar uma diferencial total, escrever assim e dizer que não, estava lá no vídeo. Não, só vale para funções homogêneas. Tá certo? Então, terminamos aqui com a equação de Gibbs-Dian. Bem, queria agradecer quem chegou até aqui do vídeo. Foi um vídeo curto, mas eu recomendo que vocês olhem esse vídeo com carinho, porque nós vamos usar essas grandezas de maneira mais intensa no próximo, quando a gente falar de equilíbrio em sistemas abertos e multifásicos.